Bom dia, nós estamos aqui reunidos para a defesa de dissertação de mestrado da candidata Elaine da Costa Tade Marques. Sou o professor Geraldo Chechel, do Programa de Engenharia de Sistemas de Computação. Estão presentes também a candidata, o Jano Moreira de Souza, do Programa de Engenharia de Computação, e o professor Eduardo Bezerra, Cefet, da Escola de Computação e Informática, não é? Isso, exatamente. Então, antes de começar a defesa, nós pedimos que autorização de gravação da banca e do candidato. Então, o candidato de nome que é a gravação, o professor Jano, o professor Eduardo também, como a gente está gravando a tela, pode dizer que aceita a gravação, por favor. E a banca e a plateia, estando presente, assume. Elaine, por favor. Bem, meu nome é Elaine Tade e eu aceito a gravação. Meu nome é Jano, aceito a gravação. Meu nome é Eduardo Bezerra, estou de acordo com a gravação. Então, continuando, agradeço a todos a presença, especialmente ao professor Jano de Souza, que nós estamos aí numa maratona de dissertações de mestrado de último momento. Professor Eduardo Bezerra também, que a gente aceitou fazer parte da banca. A plateia também é presença. E a candidata agora vai ter até 50 minutos para fazer a sua apresentação, após a qual a banca fará suas considerações e perguntas. Depois haverá reunião só da banca privada. Elaine, então a palavra é sua. Eu vou anotar aqui 10:05 como início da defesa. Bem, bom dia. Obrigada à presença da banca e os demais também que estão aqui para participar. Meu nome é Elaine e hoje eu vou falar sobre o uso do BERT na expansão de consultas e documentos para busca e recuperação de informação. Eu separei essa apresentação em alguns pontos, começando por uma introdução, em que eu tento contextualizar o problema, uma revisão da literatura, em que eu vou apresentar alguns conceitos que são importantes para o entendimento do trabalho, uma metodologia com um passo a passo que eu utilizei para resolver o problema na experimentação, os experimentos já com os resultados, tentando falar um pouco sobre esses resultados, tentar entender um pouco do motivo dos números que eu cheguei, né, na experimentação, e uma conclusão, tentando apresentar quais foram os melhores métodos e também dizer o que eu realmente pude, de fato, concluir com esse trabalho. O primeiro conceito importante para o entendimento é o objetivo da recuperação de informação, que ele tem esse objetivo de prover fácil acesso às informações que são de interesse de um usuário, vindo desde a indexação dos documentos que estão em uma coleção até a busca por documentos que são úteis. Então, dentre os objetivos estão a classificação desses documentos, tentando obter uma relação de proximidade entre documentos e consultas. Aqui a gente pode pensar em uma relação vetorial, em uma proximidade dos vetores de documentos e consultas, que poderiam estar assim representados, em que, se a gente pensa isso como vetores, a gente pode usar várias métricas, até métricas que são bem simples, como um cosseno de um ângulo, para tentar obter essa relação entre esses vetores. Também é muito importante a pontuação que é atribuída. Então, se a gente tem consultas e documentos em uma coleção, a ideia é que a gente consiga usar algum método, como um método de ranking, que é o caso do BM25, que foi bem explorado nesse trabalho, e que eu consiga, a partir desses métodos, obter uma pontuação, né, um score, que relacione essas consultas que são de um usuário, aqui no caso consultas que são representadas por um dataset, e que eu consiga obter essa relação. Então, eu teria uma consulta, uma pontuação e um documento que está associado. Um conceito também bem importante para o entendimento é o conceito de pseudo-feedback, que surge aí por volta do início dos anos 90. E a ideia aqui é que a gente consiga expandir uma consulta
sem a necessidade de usar um dataset externo, somente com o que foi retornado por um ranking inicial. Então, a gente pode pensar novamente no BM25, em que ele me retornou, por exemplo, um top 10, um top N de documentos relevantes para uma consulta, e eu poderia utilizar esse top 10 que foi retornado para adicionar 5 termos de uma consulta, somente com base nesses documentos que foram retornados. Então, eles se chamam pseudo-relevante porque que a ideia não é a necessidade de olhar o gabarito e ver se realmente quais são os documentos relevantes ali naquele caso, mas conseguir expandir essa consulta baseado nesse conceito de pseudo-feedback. Então, né, temos os documentos relevantes e os documentos pseudo-relevantes. Vou passar rapidamente por alguns conceitos de redes neurais, já que durante o trabalho eu treinei alguns modelos que são baseados em redes. Então, assim como toda rede neural compreende camadas interconectadas, sendo capazes de aprender alterando a distribuição de peso e podendo ser utilizado para vários problemas, como um problema de classificação ou um problema de busca, que é o que é explorado no meu trabalho. Um exemplo mais simples que eu posso dar de rede neural aqui na imagem, um exemplo do Perceptron, em que aqui eu tenho as entradas representadas por X, X1, X2 e X3, os pesos, que aqui são representados por W, a bias ou o viés, né, em português, uma função de ativação e uma saída. Aqui, não só aqui, mas em redes neurais no geral, é necessário a atenção à escolha da função de ativação, porque isso está diretamente relacionado ao tipo de dado que eu estou pretendendo lidar, o tipo de dados que eu tenho no dataset. Então, se eu tenho simplesmente dados que são linearmente separáveis, eu posso usar aqui uma função linear. Mas, do contrário, em caso de dados que não são linearmente separáveis, haveria a necessidade da utilização de uma função que não é linear. Mais um conceito importante para o entendimento são os modelos sequence-to-sequence, como o próprio nome quer dizer. São classes de modelos que mapeiam uma sequência para outra sequência. Então, se a gente pensar na tradução automática, a gente pode pensar como um idioma de entrada, um idioma de origem, que esse modelo vai receber, e a saída seria um idioma de destino, né? Um idioma-alvo que esse modelo vai nos apresentar essa representação. Aqui eu acho que é o primeiro ponto bem importante no trabalho, em que são os modelos de ranking que eu utilizei. O primeiro é o BM25, os dois abaixo são modelos de suavização. Esse primeiro modelo, o BM25, é o que foi mais explorado no trabalho. Ele é utilizado como base em um dos artigos que eu usei como referência. O segundo método de suavização também é utilizado, mais especificamente no artigo que expande as consultas. E o terceiro método ele não é citado nos trabalhos que eu tive como referência, mas a nível de experimentação eu resolvi utilizar. Também falando um pouco de como que foram implementados, todos eles estão disponíveis no Apache Lucene, estão no mesmo nível para conseguir ranquear, obter toda essa ideia de pontuação, de a partir de uma consulta obter um ranking de documentos relevantes com score atribuído. O primeiro modelo é um modelo mais simples, a ideia dele tem uma simplicidade um pouco maior, que ele é um modelo probabilístico voltado para a recuperação de informação e que ele tem essa ideia de tentar lidar com a ponderação dos termos em um documento, tentando atribuir esses pesos. A nível de experimentação também, a gente precisa se atentar principalmente a dois pontos aqui, que são parâmetros desse modelo. Então, o que a gente tenta é ajustar um K, que é relativo à frequência do termo, e um B, que tenta controlar essa normalização em relação ao comprimento do documento. Esse é o primeiro método de suavização, e que ele está relacionado ao tamanho do documento. Então, a ideia dele é que, se a gente tem um documento que é mais longo e que, por consequência, possua mais termos, que esse modelo
precise suavizar menos, porque se a gente tem um modelo que já tem documentos com mais termos e isso possivelmente apresenta uma melhor representação, a gente precisaria suavizar menos devido à melhor precisão que esse modelo consegue apresentar. No BM25, eu falava em 2 parâmetros, né, de ajustes principais. Aqui eu não uso um B e um K, mas sim eu uso um Mi, que é ajustada. Esse Mi ele é somente essa taxa de suavização que o modelo vai lidar. O terceiro método que eu implementei e utilizei no meu trabalho, mais um método de suavização que tenta combinar essa frequência relativa do termo que está em uma consulta em um documento específico, mas também essa frequência no geral, na coleção como um todo. E nesse modelo, a gente tenta ajustar um lambda que, em teoria aqui, esse lambda ele fica entre 0 e 1, e o que é recomendado é que quanto menor for essa consulta, no caso de uma consulta que a gente está utilizando somente os títulos, que foi o caso desse trabalho, que a gente fique mais próximo de 0,1. E se a gente tiver uma consulta maior, uma consulta com mais termos, a gente começa a se aproximar de 1. Então, por exemplo, utilizar para essas consultas maiores um 0,7 já é recomendado que seja razoável. A primeira expansão que eu vou apresentar é a expansão de consultas, em que o objetivo dessa expansão é tentar superar de forma automática a limitação que existe em consultas. Aqui a gente pode partir do ponto que as consultas de um usuário que entram no sistema de recuperação, de busca e recuperação de informação, que elas são consultas curtas devido ao fato do usuário não ser um especialista naquele assunto, dele realmente utilizar termos mais curtos para tentar encontrar documentos. Então, o primeiro ponto da expansão de consultas é esse enriquecimento da representação da consulta para chegar em melhores documentos recuperados. Então, as palavras elas serão comparadas com índices em uma coleção. Aqui, então, a gente também traz o conceito de indexação, que aqui é a indexação dos documentos. E o comum, novamente, é que essa consulta de um usuário seja uma lista de termos curtos. Por isso, então, a sugestão da expansão de consultas. Então, tal método ele aumenta a consulta original, adicionando novos termos que tenham um significado semelhante, utilizando esse conceito de feedback de relevância, né, de documentos pseudo-relevantes. E aqui o importante também é a atenção ao conjunto de recuperação que a gente vai utilizar, que está ligado ao modelo que a gente escolheu para expandir a consulta. E um dos cuidados é que a gente não expanda a consulta, por mais que pareça boa ideia adicionar termos semelhantes para que um modelo recupere melhor as informações. A ideia é que a gente sempre olhe o todo da consulta, que esses métodos eles sejam ajustados e utilizados, né, escolhidos para o trabalho, com a ideia de expandir a consulta baseado em todos os termos que essa consulta possui. Não somente expandir baseado em um termo, para que a gente não tenha uma precisão, uma recuperação incorreta. Também uma atenção que é necessária em relação aos pseudo-relevantes é que a gente não se atente a escolher um método que não expanda, que não recupere esses documentos baseado somente em se ele está ali de fato nos documentos pseudo-relevantes. Se, baseado nisso, se esse documento recuperado, se ele realmente é um documento que estava ali corretamente. Se a gente expandiu com a ideia de pseudo-feedback e nesse conjunto de pseudo-relevante apareceu um documento ali que de fato não era relevante, isso gera também uma diminuição na precisão de recuperação do modelo. Então, espera-se que a expansão de consultas aumente as chances de recuperar documentos relevantes, tentando, então, exemplificar. Eu tenho uma consulta, que aqui é uma consulta original, que pode ser pensada como uma consulta de um usuário, uma consulta curta, e que essa consulta ela foi expandida
adicionando tanto outras formas de escrita dessa palavra, como a consulta original era Al-Qaeda, também tentando adicionar algumas expressões, como organização terrorista, o atentado de 11 de setembro. E o esperado é que, com esse enriquecimento, os modelos tenham uma recuperação melhor. Um conceito também que é o utilizado, a base do artigo que eu usei para a expansão de consultas, é um modelo que se chama RM3, que foi introduzido em 2004, e ele apresenta um método de expansão de consultas baseado nesses documentos pseudo-relevantes, e o que é feito em 2019 é, a partir dessa função, tentar propor funções que são, nesse caso, baseadas no IDF, e ele tenta apresentar qual é a representação de cada função e qual é o ganho em utilizar cada uma dessas funções. Então, novamente, são 3 funções. A primeira, que ele apresenta, que ele chama de RM3 IDF1, ela foi a que deu o melhor resultado no dataset track, que é o dataset que eu usei para o trabalho e que esse artigo também usa. A segunda função, ela não apresentou bons resultados. Já a terceira é o que ele fala que no geral, dá uma melhor generalização, e com o que ele apresenta de resultado, porque ele não usa somente o track, usa várias coleções, no geral, essa função, por essa característica de tentar compensar alguns fatores de DF da equação original, ela apresentou melhores resultados no todo, considerando várias coleções. A segunda técnica aqui utilizada é a expansão de documentos. Então, quando a gente falou de expansão de consultas, a gente indexava os documentos e isso claramente era indexado somente uma vez, porque a alteração da representação era somente nas consultas. Aqui, quando a gente fala de expansão de documentos, é proposta, então, uma abordagem também de enriquecimento, nesse caso dos documentos, só que essa etapa ela é necessária que ela ocorra antes da indexação, porque aqui a gente está alterando a representação de cada documento. Então, se eu alterar o método de expansão de documentos que eu utilizei, ajustar parâmetros, qualquer coisa que mude como esse documento vai ser representado, eu tenho essa necessidade de indexar novamente esses documentos. Então, importante que seja antes da indexação. Novamente, esse é um modelo sequence to sequence, em que, dado um documento, ele tenta gerar perguntas para esse documento. Então, tem um documento em uma coleção que ele tenta gerar perguntas que poderiam ser relacionadas àquele documento. Então, alguns modelos existem na literatura, como os modelos baseados em transformador, e que introduzem esse conceito de atenção, que é muito importante não só do que aqui vai ser chamado de doc-to-carry, que é a expansão de documentos, mas também quando chegar na parte que eu vou falar sobre o BERT, e esse conceito de atenção, ou mais especificamente no BERT, a autoatenção, é uma ideia de tentar relacionar os termos que estão ali numa sequência de palavras para representar essa sequência em si. Então, tal mecanismo ele consegue ser usado para vários tipos de tarefas, como compreender leitura, problemas de classificação ou um problema de busca, que foi o objetivo da minha utilização. Aqui é um exemplo bem simplificado de uma frase que estava aqui em francês e que, ao passar pelo transformador, ela foi traduzida, né, uma sequência foi transformada em uma outra sequência, aqui com uma tradução, e que a gente pode ter essa frase representada em inglês. Esse modelo, como eu disse, ele está bem simplificado, porque o comum nesses modelos é que a gente tenha várias camadas de codificação e também várias camadas de decodificação para que essa representação seja feita de uma forma adequada. Então, tentando mostrar a imagem do que eu tentei falar sobre a expansão de documentos, aqui nós temos o input, a entrada, que é um documento em uma coleção. Ele vai passar por esse modelo doc-to-carry, esse modelo baseado em atenção, utilizando essa ideia de transformadores, e que então o output desse modelo seja uma consulta, que ele chama aqui de da carry, que ele conseguiu predizer.
Então, eu posso concatenar o texto desse documento com o texto dessa consulta que o modelo previu, e concatenando, eu vou ter essa ideia de documento expandido. Aqui o exemplo está com uma consulta, mas eu posso adicionar N consultas a esses documentos. E então, depois que esse documento está expandido, eu posso indexar. E no final, aqui a ideia é que melhores documentos eles sejam retornados por um mecanismo de busca, por um motor de busca, para responder essas queries que são de um usuário. No dataset que propõe esse método de 2019, ele usa o dataset MS Marco da Microsoft, em que ele é um dataset bem grande, com 8,8 milhões de passagens, 500 mil pares de consultas e documentos relevantes, e cerca de 5.900 consultas no conjunto de desenvolvimento e de teste. Também tentando mostrar como que isso é implementado. Eu tenho um modelo Doc2Care de tradução, mas como que isso é realmente feito a nível de programação de implementação. O que ele propõe e disponibiliza para ser utilizado é utilizar uma biblioteca chamada OpenNMT, que é uma biblioteca de tradução. O Open aqui é realmente para ela ser uma biblioteca de código aberto, fazer parte desse kit de ferramentas de código aberto, para fazer essa representação de um documento expandido. Então, até aqui eu consegui apresentar 2 métodos de expansão, um de consultas e um de documentos, e a gente consegue chegar no terceiro ponto, que é o uso do BERT, que também tem essa ideia de representação baseada em transformadores, um mecanismo baseado em atenção, e que a novidade, a proposta do BERT é representar uma palavra baseada no contexto. Então, se a gente pensar em modelos anteriores, que também tinham essa proposta de representar uma palavra como um embedding, como o caso do WordTVEC, no WordTVEC a gente não conseguia obter esse contexto da palavra. Então, muitas vezes, uma palavra que era igual por ser ambígua, por exemplo, e a gente só recuperava o vetor dessa palavra, a gente sempre utilizava um mesmo vetor de representação. Então, no caso do BERT, como aqui eu tenho 2 sentenças, a palavra aqui que está sendo representada é a palavra Apple, nas 2 sentenças, e aqui o que o BERT propõe, o que a gente tem que tentar perceber, é que no caso do WordTVEC, uma palavra que era a mesma palavra com 2 contextos, ele tem essa limitação de representar como o mesmo vetor, e já no caso do BERT, ele conseguiria representar essa mesma palavra, por estar em contextos diferentes, como 2 vetores diferentes. Então, o BERT ele tem vários conceitos quando a gente tenta entender como ele funciona, e um deles são os caracteres especiais, os tokens especiais. Aqui eu tenho um CLS e um CEP no final. Esse último token aqui, ele está no final por a gente estar lidando com só uma frase, mas se a gente tivesse mais de uma frase para ser representado, ele também seria o separador entre essas frases. Então, o CLS é muito importante porque ele quer dizer realmente que é um vetor relacionado à classificação. Vou falar um pouco do porquê desse vetor, mas, inicialmente, a gente pode pensar que essa frase seria representada como uma matriz, em que aqui cada vetor cada vetor de embedding, aqui é o caso do BERT Base de 768 dimensões, para esse vetor de CLS, para todas as palavras e também para o separador. Então, o que seria esse CLS e como eu poderia utilizar inicialmente para classificação e também para busca? A ideia aqui é que esse CLS que ele contenha a representação da frase completa. Que a gente não precisa, então, como no caso do WordTVEC, em que a gente tinha uma representação vetorial para cada palavra e que no final, para representar a sentença, a gente teria que fazer uma soma ou uma média desses vetores. Aqui a proposta é que esse CLS tenha já essa representação embutida da frase completa.
Tem várias formas de pensar e utilizar o BERT. Uma delas é para classificação de sentença, em que a gente tem novamente uma frase em que ele vai passar por esse modelo, pelo BERT, para fazer a representação vetorial de documentos e consultas, no caso aqui, para a representação dessa sentença. E que aí, utilizando esse CLS, essa representação da frase completa, a gente pode jogar em um classificador e ter no final essa representação, essa probabilidade dessa frase ser ou não um spam, em que ele representou como 85% de ser um spam e 15% de não ser. Mais uma ideia, uma proposta do BERT é mascarar alguns tokens durante o treinamento, em que ele apresenta essa ideia de mascarar aleatoriamente 15% dos tokens, em que aqui ele introduz esse conceito de mask, que seria uma palavra que foi realmente mascarada, e que ao passar por esse processo do modelo de um classificador, que ele consiga predizer em classes possíveis essas probabilidades. Então, aqui, a palavra que ele previu como maior probabilidade era justamente a palavra que ele tinha mascarado durante o treinamento. E a última ideia também do BERT em relação à representação é tentar utilizar como representação da próxima frase. Então, a gente tem aqui frases representadas, novamente passando a utilizar esses tokens especiais, passando por um classificador, e no final a gente conseguiria obter se essa frase ela é ou não o que ele chama de next, de ser ou não a próxima frase, também com uma probabilidade atribuída. Só passando por um último conceito do BERT, que é citado nos artigos de referência, é que ele tem essa ideia de embedding de tokens, de segmento e de posição. Aqui o de embedding é para representar, embedding de token, é para representar, de fato, cada um desses tokens. Aqui a gente pode ver também que ele quebrou uma palavra, adicionando esses caracteres especiais para dizer que essa palavra ela foi quebrada. Então, aqui ele chama isso de word piece, que é um conceito importante no BERT. Nos de segmento, ele está separando, ele está apresentando para dizer se ele era ou não da primeira ou da segunda frase, e o de posição é somente a posição que cada um desse token apareceu. Então, apresentados os conceitos, eu utilizei o dataset do Track, escolhi esse dataset porque o primeiro artigo que eu usei como base, que é o de expansão de consultas, uma das coleções que ele usa é o Track, e pensando nos dois primeiros discos, o Track 1 e 2, eles são discos que vieram de conferências realizadas em 92 e 93, em que alguns participantes eles participaram dessa conferência a fim de tentar resolver problemas de recuperação de texto. Então, esses datasets eles foram disponibilizados baseados nessa conferência. Aqui é só um pouco do que contém nesses discos, em que ele tem algumas siglas para representar esses documentos. Então, por exemplo, quando ele fala em WSJ, ele está dizendo que é do Wall Street Journal, ou que ele é simplesmente um artigo que foi selecionado, ou que ele é de um registro federal. E então essas siglas elas representam o que esses documentos eles são nesses discos que representam as coleções. O método proposto aqui, primeiramente, é o da expansão de consultas, em que, como eu mencionei, a expansão de consultas ela é uma variação baseada em IDF. O artigo ele propõe que esse pré-processamento, e foi o que eu utilizei, ele seja feito usando stemming, removendo stop word e aplicando jogando para minúsculo, né? Aplicando lowercase, para tentar fazer sentido num modelo que é baseado em IDF. Geralmente alguns pré-processamentos relacionados a isso são sugeridos. Então, eu consigo indexar esses documentos, novamente, uma única vez, eles não são dependentes do método de expansão de consultas. Consigo ranquear usando um método escolhido, como o BM25, que foi mais explorado. Então, eu consigo, a partir dessa lista, desse hash que o BM25 me retorna,
usar o Track Eval, que é disponibilizado pelo Track, para que a gente consiga calcular algumas métricas, como a precisão, o recall, a map, e então foi utilizado esse Track Eval. A gente, nessa etapa 5, a gente já teria esses resultados, porque a gente usou um avaliador, e a gente pode também, e é aqui que entra o BERT como re-rank, é que ele vai tentar reordenar essa lista. Então, a gente vai passar para o BERT esses textos, esses documentos, que a gente pode passar como os textos originais mesmo, dos documentos e consultas. A gente pode treinar esse modelo ou continuar treinando, mas a ideia é que o BERT aqui, ele não tenha que fazer o esforço de percorrer uma lista completa de documentos e consultas, e sim o que foi já apresentado por um método anterior, que a ideia é que seja um método bem mais simples, rápido e menos robusto que o BERT, mas que a gente vai usar o BERT no final para apresentar esses resultados com o re-rank, se a gente consegue melhorar ou não essa lista que foi proposta por um modelo mais simples. Então, desculpa, que é parecida a imagem. Nesse segundo exemplo do passo a passo, é bem parecido com o anterior, é a mesma ideia de usar um rank, de usar o Track Eval, de usar o re-rank com o BERT, só que aqui eu estou me referindo à expansão de documentos. Então, aqui na etapa 3, a indexação, ao invés de acontecer independente do método de expansão que eu estava usando para as consultas, aqui eu só posso indexar após a expansão desses documentos que estão na coleção. Tentando, então, falar sobre os artigos de referência, os artigos que eu usei como base para o trabalho, e também comentar um pouco sobre o que o meu trabalho se diferencia desses artigos, é que o primeiro é o que é proposto a expansão de consulta, com essas funções baseadas em IDF. O segundo, ele foi proposto essa ideia do re-rank com BERT, e já no terceiro é o que mais se aproxima do que eu fiz no meu trabalho, porque nesse é o que é apresentado o conceito de doc-to-carry para a expansão dos documentos, mas ele também usa esse re-rank com BERT. Aqui a diferença é que ele até passa por expansão de consultas, mas não essas variações de função, como eu testei, nem um terceiro método de ranking que eu apresentei, que era um de suavização. E também, nesses artigos, o primeiro de expansão de consultas. Ele usa o mesmo dataset que eu usei, um dos datasets é o Track, e nos outros dois é o que ele usa, principalmente no terceiro, é o que ele usa o dataset MS Marco, ele não passa pelos discos do Track. Tentando, então, trazer algumas questões de pesquisa, algumas questões que são importantes, para tentar responder se foi boa essa ideia de tentar usar um método de expansão de consultas e tentar reordenar com o BERT, aqui, a partir de uma lista que foi explorada com o BM25, se esses métodos apresentam alguma vantagem sobre o outro, ou de expansão de consultas ou de documentos, mas, como eu já pude falar em alguns momentos, tem essa questão da indexação, e também o doc-to-carry, como ele é um modelo baseado em atenção e necessita de treinamento, a gente tem esse passo para seguir no doc-to-carry. A utilização de GPU e TPU aqui eu coloquei como uma questão, porque todos esses artigos, ou quando a gente pesquisa como treinar esses modelos utilizando o TensorFlow, eu consegui treinar o doc-to-carry local na minha máquina, mas o BERT, como é um BERT large, porque eu tentava, né, usar o trabalho, então eu partia de um dataset que foi treinado na MS Marco, que foi o dataset do artigo, eu queria continuar treinando esse modelo para gerar novos checkpoints, e eu não conseguia nem começar a usar esse modelo na minha máquina com BERT large. Eu não testei com o Base, tentando também responder um pouco, porque a minha ideia era a partir do dataset que foi utilizado no artigo. Então, a ideia aqui de TPU era para que fosse possível o treinamento de um BERT large, né, dessa continuação de treinamento. Eu tive que usar uma TPU que eles chamam de V38, que ela é um pouco mais cara. Tentei com a V2, mas também explodi a memória, não foi viável com o meu dataset. E por isso que eu usei uma V3. Só a nível de custo, ela tem o dobro do preço por hora de uma V2 no Google Cloud.
Dos meus resultados, a tabela 4.1 aqui apresentando somente o ranking com BM25. Aqui eu usei o pré-processamento mesmo da expansão de consultas, né, com STEM, e esse é o resultado sem nenhuma função de expansão, sem nenhuma de consultas, nem de documentos, nem muito menos o uso do BERT. Então, aqui com o BM25 eu tive esses resultados retornados, e a partir daqui eu tentei usar alguns métodos para ranking. No trabalho eu coloquei o resultado dos outros, mas aqui está o do BM25, que foi o que apresentou melhores resultados no conjunto de desenvolvimento de teste. Aqui eu tentei marcar no que ele se diferencia, né, da RM3, 1, 2 ou 3 mesmo. E ele perde um pouquinho em relação ao P-10, mas nos demais ele conseguiu um pouco de melhor, usando o BM25 com a expansão de consultas. E a partir daí eu segui para tentar re-ranquear com o BERT. Então, aqui eu tenho duas tabelas, a 4.5 e a 4.6, que elas têm uma diferença, em que a primeira, eu uso o ranking obtido que está representado na tabela 4.2, mas para o BERT eu passo o texto original das consultas e dos documentos. Então, aqui eu consigo ver que, comparando a tabela 4.5 e 4.2, que eu tive melhora nos resultados. Um pouco de perda na MAP, mais próximo, e nos demais, um pouco de melhora. Atenção também ao recall. Aqui o recall, nas três últimas tabelas, ele sempre dá o mesmo recall. Porque aqui o que a gente está fazendo é reordenar uma lista. Então, não tem como eu reordenar com o BERT e obter um recall diferente do que foi tido nessa lista que eu estou passando para o BERT. Então, o recall aqui, ele é igual nos três, e o que a gente tenta, então, ver aqui, comparando, né, na expansão de consultas, são as outras métricas e o que eu pude melhorar. A última tabela, 4.6, mais para tentar trazer explicações sobre os conceitos do que o BERT precisa como entrada, e se esse enriquecimento faz sentido de ser utilizado no método de ranking. Como aqui, por mais que eu tenha tentado enriquecer a consulta, eu estava com um modelo baseado em IDF e STEM. Então, aqui, como eu passei para o BERT uma consulta que tinha STEM aplicado, na teoria não é o ideal para o BERT, porque a gente faz um modelo de representação de contexto que tenta pegar toda a representação de uma frase. Então, essa tabela 4.6 aqui é para mostrar que eu não consegui melhorar e que essa piora, para mim, faz algum sentido, porque o que o BERT realmente precisa mais como entrada é o que está na tabela anterior, 4.5. Resultados em relação à expansão de documentos. Exatamente a mesma ideia da expansão de consultas em relação ao que cada tabela quer dizer. A primeira tabela, 4.1, é a mesma tabela anterior, porque é o baseline aqui. Aí eu expando os documentos, gero esse ranking na tabela 4.9. Na 4.10, faço re-rank com o BERT. E aqui, novamente, com os textos originais, na próxima tabela, passando o texto dos documentos expandidos. Então, tentando aqui também analisar o que aconteceu. E diferente da expansão de consultas, em que eu tinha um STEM aplicado e que acabava perdendo um pouco de sentido, aqui, por mais que eu tenha expandido esses documentos, eu tive resultados muito, muito próximos. Então, usar o texto do BERT aqui, que está representado na tabela 4.1, texto para o BERT expandido, não gerou uma melhora nos resultados. Aqui também é importante falar de um ponto que eu percebi lendo, pesquisando sobre o BERT, sobre o que foi proposto no artigo de Doc2Carry, é que muitas vezes o modelo do BERT ele já está tão bem ajustado no treinamento, ainda mais quando a gente parte do modelo large, que quando ele treinava, no caso, eu treinei aqui só com os documentos originais, mas quando ele treinava usando os textos originais ou os textos expandidos dos documentos, isso nem apresentava uma melhora na representação do modelo. Isso já estava tão bem ajustado que ele falava na parte de experimentação. Treinei com o BERT com os documentos expandidos, mas não me teve nenhuma vantagem em relação a isso. Então, como ele tinha o dataset da MS Marco, que é disponibilizado,
ele conseguia simplesmente usar esse modelo que estava pré-treinado e continuar com a ideia da expansão. E por último, aqui em relação aos resultados, foi tentar combinar os resultados anteriores. Novamente, a tabela 4.1 é a tabela original, sem nenhuma expansão, e as duas seguintes é uma passando, uma é o ranking, utilizando esses dois textos expandidos, e para gerar o ranking, e aqui o BERT também usando esses textos expandidos, né? Para ver se eu conseguiria ter um resultado melhor, mas também apresentar principalmente o que acontece se eu usasse esses textos. E aqui eu não tive, então, melhor em relação ao que eu tive, que até aqui era o melhor. Então, tentando concluir, métodos de ranking, consulta documentos foram testados, funções de expansão de consultas foram testadas, o método Doc2Carry para expansão de documentos também foi testado, e o que deu melhor resultado foi usar a função RM3 e DF3, que é a função de expansão de consultas, só para gerar esse ranking inicial com o BM25, e depois tentar reordenar essa lista com o BERT, mais que a entrada do BERT sendo esses textos originais. Então, o que o BERT aqui usa da etapa anterior é somente uma lista reduzida para que ele consiga me dar essa representação, esse re-ranking, para que eu possa novamente avaliar. E, por fim, como eu acabei falando nas questões de pesquisa, foi essencial para esse trabalho, e também, lendo os artigos, é bem importante que a gente avalie o uso da GPU e da TPU principalmente no BERT. É bem assim improvável que pelo menos com a máquina que eu tenho disponível, que eu consiga rodar um modelo large até para fazer o que tem de mais básico, porque essa representação, além de ser uma representação vetorial completa, o BERT ele lida com várias cabeças de atenção, várias camadas ocultas, para tentar fazer essa representação que ele propõe. Então, por fim, assim, tentar chamar um pouco da atenção de que o treinamento desses modelos não são muito possíveis de serem feitos, às vezes, em um cenário que a gente só teria uma CPU para usar, que é pior ainda, ou sem ter o acesso à TPU. Muitas vezes, quando a gente não tem o acesso à TPU, a gente acaba tendo que usar o modelo base. Acredito que seja isso, espero que tenha dado para entender, e muito obrigada.